Olá, muito boa noite a todas as pessoas presentes aqui hoje na casa de Caibar, né? Para a gente falar desse tema que é sempre tão interessante para a gente, que é espírita, reencarnação e família. E antes de começar, né, só para a gente começar a fazer a nossa ambientação, eu gostaria de ler um trecho do livro Pão Nosso, né, pelo Espírito Emmanuel, em psicografia do nosso querido Chico Xavier, a lição 111, que é granjeai amigos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Jesus, segundo Lucas, capítulo 16, versículo 9. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina e que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Bom, aqui, né, fala da importância de termos amigos, de termos pessoas que nos apoiam, né? E muitas vezes os nossos primeiros amigos. Tudo bom, Mauro? Boa noite. Bom estar aqui com vocês. Então, muitas vezes, né, como eu estava falando, nossos primeiros amigos, ou às vezes também nossos primeiros problemas de relacionamento, né, vêm da família, né? Aquelas pessoas que nós convivemos de maneira mais próxima, né? Então, a gente traz aqui essa pergunta, essa reflexão para todos nós, né, de quem, na realidade, seria a nossa família. Quem é a nossa família de verdade, de onde vêm essas pessoas com as quais a gente estabelece esse convívio. Tá? E, antes de tudo, antes da gente começar
a falar de família, é interessante a gente entender a reencarnação. Na verdade, quando a gente fala de vida e de morte, né, diferentes culturas e religiões, principalmente, né, na nossa tradição judaico-cristã, veem a morte como algo negativo, como algo feio, né? Então, muitas vezes, a morte é representada como um esqueleto, como alguém sombrio, muitas vezes associado com o mal ou com o sinistro, né? E o nascimento é muitas vezes é, relacionado com a beleza, com a floração, com imagens e aspectos positivos, bonitos, agradáveis, né? Como a gente vê aqui nessa figura representado, né, a morte como uma caveira sinistra, um esqueleto, e o nascimento como, né, uma moça bela com uma planta, como se fosse um broto de uma árvore renascendo, né, na mão. Então, na verdade, a gente não deveria perceber, como a gente tem aqui no meio esse símbolozinho do infinito, né? Que ambos são complementares e fazem parte do ciclo da nossa existência. No Espiritismo, a gente vê, né, a gente é instado a compreender que, na verdade, é, a, a, a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida através da reencarnação, né? Então, essas duas, vamos chamar assim, etapas ou fases da nossa vida são complementares, né? Tanto a morte quanto o nascimento, que na verdade é um ciclo contínuo. Então, vamos tentar compreender melhor, né? Já que falamos de reencarnação, o que é esse conceito de reencarnação. E aqui nessa palestra, eu procurei, até para a gente perceber que reencarnação não é um conceito espírita, no sentido de que foi criado por espíritas, inventado por espíritas e só existe a partir do espiritismo. Eu consultei fontes não espíritas, né? Fontes até simples, como a Wikipédia, para ver, né, no geral, qual o conceito, onde é que está conceituado essa ideia de reencarnação. Então, se a gente for lá fazer uma busca na Wikipédia, né, que é uma enciclopédia aberta que está aí disponível na internet, lá tem um tópico sobre reencarnação que fala o quê? Reencarnação é uma ideia central. Perdão, a garganta hoje está ruim, gente. É uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo a qual uma porção do ser, né, esse ser com S maiúsculo, nossa essência, aquilo que nós somos, é capaz de subsistir à morte do corpo. Chamada consciência, espírito ou alma, essa porção que sobrevive, né, seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos para a consecução de um fim específico. Ou seja, a reencarnação tem um propósito, como o autoaperfeiçoamento ou a anulação do karma, como se diz mais, né, nas religiões orientais. Então, a reencarnação pode ser definida como a ação de encarnar-se sucessivas vezes, ou seja, derivada do conceito aceito por doutrinas religiosas e filosóficas de que, na morte física, a alma não entra num estágio final, mas volta ao ciclo de renascimentos. Então, como a gente mostrou aqui anteriormente, né? Quem morre seria o corpo físico, a alma sobrevive e está ali nesse ciclo de renascimentos, voltando a constituir
né, um novo corpo físico que vai crescer, amadurecer e voltar a cumprir esse ciclo, né, digamos assim. E quem acredita na reencarnação? Voltando a perguntar, será que isso é uma invenção dos espíritas? Será que só os espíritas acreditam na reencarnação? Então, a reencarnação, né, não é uma invenção, na verdade, dos espíritas. É um dos pontos fundamentais de várias religiões, como religiões do Antigo Egito, né, do hinduísmo, que já pregava esse conceito cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Então, 5.000 anos antes de Cristo, o hinduísmo já falava de reencarnação. Do budismo, do jainismo, do sikhismo, raoísmo, do culto de tradição aos orixás, das religiões africanas, né, de várias tradições indígenas, do vodu, da cabala judaica, do rosacrucianismo, do espiritismo, é lógico, e suas dissidências, da teosofia, da Wicca, do Ekankar, da cientologia, da filosofia pitagórica, socrática, platônica, está aqui Sócrates, está aqui o Dalai Lama, tá aqui o Paramahansa Yogananda, né, que é da... Tudo bom, Eunice? Boa noite, Eunice chegando aí. Então, várias, né, religiões falam da questão da reencarnação. Então, isso não é uma ideia recente, nem é uma criação do espiritismo em si, estando presentes em vários sistemas, tanto filosóficos, né, como a gente fala aqui do platonismo, de Sócrates e tal, quanto sistemas religiosos. E no cristianismo? Será que no cristianismo, né, porque hoje a gente fala, algumas religiões, né, católicos, evangélicos, até tratam a reencarnação como um conceito exótico, às vezes até herético, e não compreendem tal, o que a gente chama de reencarnação. Mas será que foi sempre assim, dentro do próprio cristianismo? Então, diversos estudiosos, né, estudiosos da doutrina espírita, historiadores e espiritualistas, defendem que durante os 6 primeiros séculos, essa informação também está na Wikipédia, tá? Durante os 6 primeiros séculos de nossa era, a reencarnação era um conceito admitido por muitos cristãos. Então, até o Concílio de Constantinopla, o que era o concílio? O concílio era uma grande reunião, né, da igreja, porque naquela época, né, o imperador romano era o chefe também religioso da igreja, quem comandava tudo, e ele fazia concílios, reuniões para ver, ó, vamos por aqui, vamos por ali, o que nós vamos aceitar, o que nós não vamos aceitar. Então, após o segundo concílio de Constantinopla, que ocorreu no ano de 553, né, da era cristã, é que a reencarnação foi proscrita na prática da igreja, apesar de tal decisão não ter constado dos anais do concílio. Então, o que aconteceu? Até aquela época, várias correntes dentro do cristianismo aceitavam o conceito de reencarnação. Porém, né, diz lá a lenda que a esposa do imperador não gostava muito desse conceito de você, de repente, ser imperador, depois voltar como uma pessoa do povo, e acabaram por banir o conceito de reencarnação, que a partir dessa data passou a ser um conceito proscrito, né? Mas muitos dos líderes iniciais lá da Igreja Romana, né, da Igreja Católica Romana, pregavam, falavam e admitiam a reencarnação. Então, por exemplo, Orígenes, né, que viveu de 185 a 253, que foi um pensador que influenciou bastante a teologia cristã, defendeu a ideia de reencarnação. Além dos escritos de Gregório de Nissa, que era um bispo da Igreja Cristã no século IV, entre outros. Então, existem documentos, existem registros, né, desses líderes
da Igreja Romana antes do século V, né, em que eles professavam livremente a ideia da reencarnação dentro do próprio cristianismo, né? Então, essa foi uma ideia que também prosperou no seio do próprio cristianismo após ter sido proscrita por um concílio, né, da Igreja Romana, concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo, né? E como é que a gente vê a reencarnação, né, a parte dessas várias doutrinas, vários sistemas filosóficos, dentro da nossa querida doutrina espírita? A gente pode falar aqui de uma frase, né, de um trecho do próprio Chico Xavier, no livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca, onde ele fala assim: reencarnar é recomeçar, é receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas de existências passadas, nas quais, como roteiristas do filme de nossa vida, não soubemos escrever uma bela história. E aqui o Chico fala uma coisa muito interessante, que está até destacada, né? Que nós somos os roteiristas do filme de nossa vida, ou seja, nós escolhemos como é que nós vamos viver nossas vidas, nós escolhemos aquilo que nós vamos fazer, de que forma nós vamos levar a nossa vida, né? E como nós, devido à nossa imperfeição, erramos muito, Deus nos dá, por sua misericórdia, a chance de recomeçarmos, né? De vivermos de novo, de passarmos, muitas vezes, né, pelos erros que nós mesmos cometemos, revermos esses erros e mudar a nossa atitude. Então, reencarnar, nos diz aqui Chico, é um eterno recomeço. É a oportunidade que nós temos de viver uma nova vida, onde passaremos, muito provavelmente, pelas consequências dos erros que nós mesmos cometemos e vamos tentar melhorar essa nossa vida, né? Eu, sinceramente, não consigo ver um sistema mais justo do que o sistema da reencarnação. E aqui está dito também que ressurreição, né, para fazer um contraponto das religiões que professam essa ideia da ressurreição, da ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, a não ser em filme de zumbi, né, gente? Aí não tem jeito. Só em filme de zumbi que o corpo morto volta à vida. Frankenstein também tem essas histórias. Sobretudo, quanto os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. É engraçado, vocês sabem que eu sou biólogo, né? E em biologia, a gente estuda os ciclos ecológicos, ciclo do carbono, do hidrogênio, do nitrogênio, né? E como é que isso acontece? A gente tem, por exemplo, alguns elementos que são básicos, né, no corpo de todo ser vivo. A gente carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. E quando a gente morre, né, o que acontece com esses elementos? A gente fala que, brincando, né, mas é assim mesmo, que o sujeito virou adubo. E vira mesmo. Nosso corpo se decompõe, então esses elementos básicos, né, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, né, outros elementos que estão ali presentes no nosso corpo, se dispersam para o meio ambiente e vão alimentar outros seres vivos, né? Por exemplo, as plantas, outros animais, né? Micro-organismos que pegam e quebram essas substâncias do nosso corpo em substâncias menores. Então, por exemplo, o carbono, né? Ele pode ser disperso no formato de gás carbônico, ser ingerido, né, por outro ser vivo e passar a fazer parte do corpo desse outro ser vivo que ingere aquela matéria que um dia compôs o meu corpo.
Então, pode ter, sei lá, um átomo aqui na minha pele, uma molécula de um átomo de carbono, que já fez parte do corpo lá de, sei lá, Pôncio Pilatos, né? Porque essa matéria toda de que nós somos feitos, ela está sempre em circulação, né? Já dizia lá o princípio de Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então é isso, aquilo que hoje é matéria de um corpo vai ser dissolvida, vai ser transformada em seus componentes mínimos e vai passar a fazer parte de um outro organismo, né? Então, por isso que é impossível que um corpo que morre, que já se decompõe, volte por si mesmo à vida, né? O que faz muito mais sentido é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea através de quê? Através de um novo corpo gerado de acordo com as leis de Deus, com as leis da natureza, biologicamente, que esse espírito vai passar a habitar, né, para viver as novas experiências terrestres, naquele novo corpo que um dia também vai se decompor, permanece nele que a alma ou o espírito que é eterno. Então, a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o corpo antigo. E aí, gente, a gente só para reforçar, né, essas ideias, a gente vai falar daqui de alguns casos que são narrados, né, no Novo Testamento e que falam, né, claramente, explicitamente dessa ideia de reencarnação. Então, um desses casos é o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Quem era Nicodemos? Diz aqui, ó, ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus. Então vejam só, o Estado, né, lá de Israel, antigamente, ele era um Estado teocrático. Então as pessoas exerciam cargos políticos e religiosos, em geral, as duas coisas, né? Então as pessoas da alta hierarquia, que eram líderes religiosos, né, bem reconhecidos, também eram um líder político. Então, Nicodemos, por isso chamado senador dos judeus, né, que fazia parte do Senado judaico do Sinédrio, ele era um grande mestre, um grande político, né, e mandava ali também nessa elite, né, de sacerdotes que dominava ali o Estado judaico, e veio falar com Jesus à noite, né? Por que à noite? Porque, ora, né, tinha toda aquela questão. Obrigado, Eunice. Valeu pelo elogio. Ele vinha falar com Jesus, mas tipo assim, meio escondido, né? Para que os outros não soubessem que ele considerava Jesus e achava Jesus o mestre. Aquela questão do preconceito, de não querer que os outros, né, judeus lá soubessem, né, os outros líderes lá do Senado. Então ele veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então, quer dizer, ele reconhece, né, que Jesus era uma autoridade que fazia milagres, que não era uma pessoa comum e por isso ele vai falar com Jesus. E Jesus lhe responde: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que coisa, né, que Jesus fala para ele. Ninguém pode ver o reino de Deus. Tudo bom, Cristina? Boa noite, né? Só para destacar aqui o pessoal que chegou. Meu querido Mauro, uma ótima palestra para nós. A Eunice, que nos deu boa noite, né?
falou. Obrigado, Eunice, que gosta muito da minha palestra. Obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E agora a Cristina, só para a gente destacar quem está por aí nos prestigiando. Obrigado, gente. Então, né, Jesus fala isso para ele e Nicodemos responde: mas como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus fala, né, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como é que vocês interpretam isso? Vamos lá. Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha que ele usa dois símbolos, né? Um símbolo material, água, matéria, né? Talvez a água que tem, né, no líquido amniótico ali do ventre da mãe, e do espírito, né? Algo que é essência, algo que é espiritual. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então eu fico lembrando aqui, gente, quando nasce a criancinha, né? Criança, né? A gente sempre fala que tem tudo cara de joelho, é tudo igual. Mas você sempre tem aquela pessoa que vai, esse é o narizinho do vovô, a orelhinha da vovó, né? Então aquelas características, digamos assim, físicas, inequívocas, né? Que fazem parte da família. Mas aí você tem dois irmãos, né? Às vezes até gêmeos, que são iguais, como se dizia também antigamente, cara de um, focinho do outro, mas são completamente diferentes, né? Tem gostos diferentes, tem comportamento diferente, sendo que foi filho do mesmo pai, da mesma mãe, criado na mesma casa, do mesmo jeito, às vezes da mesma idade, se for gêmeo, né? E são completamente diferentes, né? O que Jesus nos fala, né? Que o espírito, né? O que é aquilo que faz com que nós tenhamos nossa personalidade? É nosso espírito. Ele sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem. Então, quem é aquela criança que está ali? Né? Você sabe que é filho físico, material de fulano e de cicrana, mas às vezes ele diz aquelas coisas assim que ninguém sabe de onde tirou, né? De onde vem isso? Do espírito, não da matéria, né? Porque nós somos carne, nascemos segundo os processos biológicos, mas espírito. Mas o espírito, qual o espírito que vem ali? Qual o espírito que está ali? Não sabemos, né? E respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? E Jesus lhe observa: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas, digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Então, olha, que Jesus mesmo afirma que ele não está falando por subterfúgio, ele não está falando simbolicamente, ele está falando de coisa da terra, de realidade, daquilo que acontece, né? Que o que vem da carne é carne, mas o que vem do espírito é espírito, que sopra onde quer e a gente não sabe de onde vem aquela criança que fala aquelas coisas, que é diferente de toda a família, né? Por quê? Porque é espírito, gente. Qual o espírito que está ali? A gente não sabe, né? E Jesus está dizendo, com todas as letras, que isso é um fato cabal, conhecido, que acontece aqui na Terra. Ele não está falando de coisas
elevadas, de coisas misteriosas, de coisas divinas. Ele está falando de coisas que são, né, como ele diz, de coisas da terra, né? Então, se nem isso que é tão básico de Jesus, que é uma coisa da terra, você acredita, como é que você vai acreditar quando eu te falar de coisas mais elevadas, né? E um outro exemplo que a gente traz aqui, que também é muito interessante, né? Outras religiões dão milhares de voltas para explicar nisso, é a questão de João Batista e de Elias, né? Para que a gente lembre, João Batista era primo de Jesus e ele fazia o batismo da água e foi aquele que batizou, né, simbolicamente Jesus, né? Então, segundo o relato de Mateus, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Então, ele fala, né, que tanto João Batista quanto, né, ai meu Deus, Elias, perdão, desculpa, apertei errado aqui, quanto Elias foram pessoas que eram, digamos assim, iradas, né, de certa forma até violentas, né, que pregavam mesmo e falavam o que tinham que falar, e ambos morreram, ambos tinham um temperamento semelhante e morreram de forma violenta, né? O João Batista, a gente sabe, né, que ele falava contra o rei Herodes, né, na cara do sujeito, e aí ele mandou cortar a cabeça do João Batista. E se tinha, né, dada essas semelhanças de temperamento e essa semelhança, né, da morte violenta, né, os que diziam que João, na verdade, seria Elias. Como seria Elias? Seria através do quê, gente? De que forma que é possível que ele fosse também Elias, gente? Através da reencarnação, obviamente, né? Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, olha só o que Jesus diz. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então Jesus não deixa dúvida que João Batista é Elias. É o quê? A reencarnação de Elias, que tinha um temperamento semelhante, que morreu de forma semelhante, que vivia ali entre os violentos, que tinha um temperamento forte, que dizia aquilo que contrariava os grandes homens, né? Os homens de poder, um homem grande nesse sentido, né? Os poderosos, e morreu também assassinado pelos poderosos. Então, Jesus afirma com todas as letras, de forma muito inequívoca, sem subterfúgios, né, que João Batista foi Elias que já tinha vindo, ou seja, uma reencarnação de Elias. Né? E uma outra passagem que eu acho muito interessante, né, quando a gente está falando, né, de família, de reencarnação e família, essa passagem em que Jesus pergunta, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Eu acho que essas vezes também é uma passagem muito incompreendida, né? Será que Jesus foi ingrato com sua mãe? Será que Jesus foi ingrato com seus irmãos? O que essa passagem quer dizer, na verdade, né? Então vamos ver como é que ela é narrada, segundo Marcos, né, capítulos 3 e Mateus, capítulo 12. Acho que tem uma referência errada aqui. Enfim. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Então, você imagina, né, que Jesus chega em casa, né, está vindo lá para a casa de alguém fazer a refeição, e ele é cercado por uma multidão de gente que quer ali
ouvir Jesus, né? E Jesus se dispõe a pregar para essa multidão de pessoas, né? Queria fazer o quê? As pessoas estavam ali, queriam a sua atenção, queriam ouvir sua palavra, e Jesus vai pregar para essa quantidade grande de pessoas. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, né, muita gente, mandaram chamá-lo. Então, você imagina, né, como se Jesus estivesse ali falando para um monte de gente, né, uma assembleia enorme ao redor dele, e as pessoas falam para ele: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te chamam, né? E ainda tem essa outra questão polêmica, né, que dizem que Jesus não tinha irmão, que Jesus era filho de Deus. Claro que Jesus era filho de Deus, mas aí vou dizer para vocês a opinião minha, filho de Deus no sentido espiritual, né? A gestação milagrosa, na verdade, eu acho que isso faz parte da lenda que se criou ao redor de Jesus, né, dele ter uma origem divina, que era comum também da mitologia greco-romana, né, de heróis que também tinham origem divina, gerados por deuses, né? Aí isso também foi associado a Jesus, mas, né, no Novo Testamento diz muito claro, irmão de Jesus, né? Em outras religiões as pessoas, não era irmão, mas é que naquela época e tal, enfim, né? Uma polêmica à parte. Mas chega lá e falam: Jesus, olha, sua mãe, seus irmãos estão lá fora, estão querendo falar com você. E a gente pensa, né, na nossa visão, né, de mundo normal, que nossa mãe, nossos irmãos, se eu estou ali dando uma palestra lá num grupo espírita, chega minha mãe, meus irmãos me chamando lá fora, eu teria que dar uma prioridade para eles, né, que seriam pessoas mais próximas de mim, teriam um convívio especial comigo, né? Essa é a nossa visão materialista que todos nós temos. Mas Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Nesse momento, a gente pensa: pô, mas será que Jesus está ali desprezando a mãe dele, está fazendo pouco dos seus irmãos? E Jesus, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ora, gente, eu acho que a compreensão, né, dessa passagem do Evangelho na verdade, é crucial para a gente compreender essa palestra. Porque Jesus, mais do que qualquer outro, por ser o espírito elevado que era, não via essa divisão de seres humanos como nós vemos hoje. Ele via todos como filhos de Deus. Ele via todos como irmanados sob a paternidade de Deus. Ele via todos com a mesma importância. E foi isso que Jesus quis manifestar nessas palavras, né? Que não havia pessoas com, digamos assim, com uma hierarquia maior do que outras, mas que para eles todos eram seus parentes, sua mãe, seus irmãos, todos são meus irmãos, todos são filhos de Deus. Eu acho que essa, na verdade, é o sentido dessa palavra de Jesus, de algo que a gente não tem, né? A gente faz essa diferenciação entre seres humanos. O próximo, quem é o próximo? O próximo é aquele, né, que é mais próximo a mim. É minha mãe, é meu pai, é meu parente, né? Aquele cara que está lá na rua não é meu próximo, né? Não, aquele lá hoje até se cria, né, infelizmente, algumas ideologias políticas, essa distinção de cidadãos de bens e vagabundos, né, como se tivessem seres humanos diferentes categorias. Mas acho que para nós espíritas a gente tem que ter uma compreensão que vá além disso, né, uma compreensão que veja, como Jesus falou, que todos somos irmãos, alguns ainda em erro, alguns ainda, né, tropeçando nas próprias dificuldades, mas que todos teremos a possibilidade, através da reencarnação, de evoluirmos, né,
e de chegarmos próximo ao patamar de Jesus, né? Eu acho que Jesus deixa bem claro essa visão quando ele pergunta, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? E fala: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todos somos irmãos perante a paternidade de Deus, né? E aí, gente, a gente chega nessa pergunta, né? Se existe reencarnação, se nós morremos e renascemos, e morremos e renascemos, e morremos e renascemos em corpos diferentes, de onde nós viemos, para onde nós iremos, né? O que é, na verdade, a nossa família? Então, a reencarnação, eu acho, como eu falei para vocês, que é um sistema, é um mecanismo que nos auxilia a compreender o papel do homem na Terra, né? Exatamente o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, para onde nós viremos. Esse aqui, essa imagem, eu achei muito interessante, que é de um palestrante, deixa eu ver se eu salvei o nome dele aqui, que é Nick Vuskovic, é um nome diferente, né? Mas, né, como vocês podem ver, eu não vou falar, não vou conseguir dizer agora o nome dele corretamente. Deixa eu achar aqui na minha colinha. Nick Vujicic, tá? Que é um palestrante motivacional australiano, ele nasceu na Austrália, e como vocês podem ver na foto, ele nasceu sem braços, e não dá para ver bem, mas também sem pernas, né? Ele tem um pezinho lá vestigial, que nasceu até com os dedinhos grudados, ele fez uma cirurgia para separar os dedos, para ele ter alguma mobilidade, para poder, por exemplo, pegar objetos e escrever com esse dedinho do pé que ele tem, né? Então, apesar de todas as dificuldades, imagina, né, o cara nascer sem braços e sem pernas, né? Ele é um palestrante de sucesso, um palestrante motivacional, né, que ajuda as pessoas a ter otimismo, apesar de ter passado por várias dificuldades, constituiu uma família, essa é a esposa e o filhinho dele, né, que nasceu sem problemas nenhum, né? E é uma pessoa que está aí, né? A gente pergunta o que essa pessoa pode ter feito na outra vida, né, para vir nessa condição. E, por outro lado, também, que espírito está dentro dessa pessoa para vencer todas essas adversidades, né, e construir uma vida, construir uma carreira e ainda ajudar as outras pessoas. Então, aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, ele fala que quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei. Tudo bom, Felipe? Bem-vindo aí, boa noite. Felipe também chegando aqui para a gente. Boa noite, Felipe. Chegando, né? Então, como uma lei da natureza, pelos seus resultados, a reencarnação se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto é um conceito de Aristóteles, né? O motor oculto seria Deus, aquele que move o mundo, se revela pelo movimento, ou seja, Deus se revela pelos seus atos, pela sua criação. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. É engraçado, né, que eu falo de reencarnação, e eu sempre lembro de minha avó. Minha avózinha já faleceu, mas minha avó sempre foi uma pessoa muito católica, né? E uma vez eu perguntei para ela: avó,
o que a senhora acha que vai acontecer quando a senhora morrer? Né? Ela que era muito católica. E ela parou assim, pensou, e falou, meu filho, eu acho assim, para o céu eu não vou porque eu não sou perfeita, né? Mas para o inferno eu acho que eu também não vou. Então, quer dizer, né, se cria aquela ideia de purgatório, de algo intermediário, porque, sinceramente, não tem sentido. Eu acho que nem a gente, viver uma vida, vai lá para o céu, fica tocando arpinha para os anjinhos, ou vai para o inferno por algum motivo, fica lá queimando na eternidade. Qual Deus, né, justo e bom, condenaria seus filhos à inatividade ou à danação eterna? Então, por isso que eu acho, né, que a reencarnação realmente é um caminho que faz mais sentido de nós voltarmos aqui várias vezes para resgatarmos, por assim dizer, as nossas faltas, melhorarmos a nós mesmos nesse eterno caminho, né, de evolução. Então, um outro conceito interessante é que a reencarnação fortalece os laços de família. Os laços de família não sofrem destruição com a reencarnação, como certas pessoas pensam. Não, então vou viver em outra vida, em outra família. Tudo bom, Cleia? Boa noite. Cleia chegando por aqui também, né? Então, ao contrário, os laços de famílias tornam-se mais fortalecidos e apertados. E aqui a gente tem um exemplo, né, daquele filme que imagino que todo mundo já tenha visto, que foi Nosso Lar, que ele mostra lá o pessoal lá reunido em família, né, naquela maravilhosa sopa, né? A galera lá em Nosso Lar, quem gosta de feijoada desiste que o negócio lá é sopinha e água fluidificada. Mas está lá a família reunida em torno, né, da sopinha lá da refeição. E olha que é interessante, né? Todos esses espíritos, inclusive, dá-se a entender também que André Luiz fazia parte daquela família, daquele grupo familiar de espíritos que se reencontraram lá. E fala que no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Então, quer dizer, essa família, ela se mantém mesmo através e além da vida física, né? A gente vê, às vezes você tem alguém que está encarnado, alguém que está desencarnado, que são amigos, que se visitam, que se ajudam, que se acompanham, que fazem parte dessa mesma família espiritual, né? Nesse mesmo exemplo a gente tem, né, o pessoal lá triste porque a mãe, digamos assim, ia reencarnar, ia voltar para a Terra, para esse mundo cheio de problemas, e lá todo, puxa vida, minha mãe vai reencarnar, vai deixar a gente aqui, está tudo tão bem aqui, né? A gente pensa em geral da outra forma. E a sobrinha lá, a menina lá toda cheia de problemas, que também fazia parte da família, mas era um espírito menos evoluído, que tinha que ser ajudado. Então, quer dizer, a gente vê a nossa família, o nosso núcleo familiar, não se restringe só aqui à Terra, não se restringe só aos nossos parentes, né? E é interessante também dizer que duráveis
o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Então, se não há amor verdadeiro, se as pessoas estão aqui por interesse físico, por interesse material, seja lá por que for, isso não sobrevive, né, no mundo espiritual. Então, apenas as afeições verdadeiras unem aquelas pessoas como uma verdadeira família, né? Então, a gente vê, às vezes, até dentro da própria família da gente, a gente tem pessoas que não têm muita coisa a ver com a gente, né? Mas aqueles de quem a gente gosta de verdade vão permanecer sempre juntos da gente. É interessante também que toda família tem aquele ET, tem aquela ovelha negra, né? Como a Rita Lee já cantava, você é a ovelha negra da família. Quem é a ovelha negra? Então, os espíritos também nos falam sobre isso. Falando-se de alguém cujo caráter, gosto e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família, aquele único que é o diferente. Diferente, às vezes, para o mal, é diferente, às vezes, para o bem. Né? Às vezes é um único destrambelhado, às vezes é um único que tem a cabeça boa. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meios de progresso. Né? Então, é como eu falo, nossa família, às vezes, é onde a gente tem os primeiros atritos, se aprende ali a ter paciência, a lidar com aquela pessoa, ou, por outro lado, também grandes amigos que você encontra dentro da sua própria família. Ou não, né? Às vezes são espíritos diferentes que estão ali ou para ajudarem ou para serem ajudados, né? Daí essa ovelha negra que toda família normalmente tem um. E aí, gente, a gente chega nessa pergunta final, né, do nosso seminário, da nossa palestra aqui. Quem seria, então, a nossa família espiritual? Né? Será que é essa família material, com aquele bando de gente, primos, tios, né? Filhos, aquele mando de criança? Essa constitui exclusivamente a nossa família espiritual? Quem é a nossa família? Pergunto eu a vocês. Na verdade, a nossa família é toda a humanidade, né? Então, nesses ciclos de reencarnações, todos nós passamos por diversos países, por diversas religiões, por diversas culturas, por diferentes sexos, preferências políticas, orientações sexuais, né? Nós experimentamos as mais diversas condições para que pudéssemos evoluir, né? E assim seguir em frente, né? Sempre buscando nos melhorar através desse mecanismo, né? Fabuloso que é a reencarnação, que, como diz o Chico, nos dá sempre chance de reescrevermos um melhor roteiro para nossas próprias vidas, né? Então é essa reflexão que a gente trouxe aí hoje para vocês, né? Se alguém quiser procurar saber um pouco mais, algumas referências aqui que a gente recomenda, por exemplo, Nosso Lar, tanto o filme, né, que é mais fácil de ver e tal, quanto o livro, que tem um pouco mais de profundidade, de detalhes, para quem quiser saber essa coisa sobre a relação das famílias, né? Que eu acho que o Nosso Lar é muito sobre isso, sobre as famílias e as relações familiares na vida espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, em especial o capítulo 4, Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo, né, que fala bem desse conceito da reencarnação. O Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o Livro dos Espíritos, em especial no capítulo 4, da
pluralidade das existências, né? É isso que a gente tinha para apresentar por hoje, né? Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta que a gente pode pensar e refletir juntos, né? Acho que ainda temos alguns minutinhos aí. Alguém quer colocar alguma coisa, escrever alguma pergunta, botar aqui vocês podem escrever no chat que aparece aqui para mim, né? Se alguém tiver algum comentário. Obrigado, Felipe. Felipe comentando aqui. Ótima palestra. Obrigado, Felipe. Né? Obrigado a todos a presença aí dessa noite, né? Que a gente já chega em casa cansado, 8 horas da noite, mas é sempre bom ter esse tempinho, né? Para parar, para refletir, para olhar para dentro de nós mesmos, né? Então, pessoal, né? Se ninguém tem mais nenhuma colocação a fazer, eu convido vocês a gente fazer a nossa prece, né? A gente levar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, e agradecer, né, por tudo que recebemos, por termos tido a oportunidade aqui de estarmos juntos hoje. Então, vamos elevar o nosso pensamento. Hoje Mauro não lembrou, mas quem tiver a sua aguinha para fluidificar, né, pode colocar aí, que com certeza os bons espíritos, né, vão estar presentes nos nossos lares e vão trazer os melhores fluidos para todos nós. Então vamos, quem quiser pode pegar água, dar um tempinho para pegar água. Pegou sua aguinha? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus. Mestre Jesus amado, obrigado mais uma vez por ter nos permitido nos reunirmos aqui em Teu nome, na casa de Cairbar Schutel, esse lar amoroso que nos abriga em vibrações de amor e de fraternidade. Que nós possamos, Mestre, ter nesse momento a companhia dos amigos espirituais que nos abençoam, que trazem as vibrações de luz, as vibrações mais positivas para todos os nossos lares, para nossas famílias, para os nossos parentes. Vamos então, Mestre, nesse momento, fazer a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Meus irmãos, boa noite. Obrigado aí pela presença, né? Que o Mestre Jesus esteja na casa e no coração de cada um de vocês. Até a próxima e tudo de bom, gente. Tchau, tchau.